Você já se perguntou se alguns eventos de filmes de terror realmente aconteceram? Aquele clássico O Exorcista, lançado em 1973, aterrorizou gerações com a sua história de possessão demoníaca. E você já deve ter ouvido falar que isso foi inspirado em um caso real. Roland Dewey, um jovem que passou por experiências tão perturbadoras que seus registros se tornaram referência para estudos sobre possessão demoníaca e exorcismo. Tudo começou nos anos 40, em Maryland, quando acontecimentos estranhos começaram a assombrar a casa da família Roland. Objetos se moviam sozinhos, sons estranhos e inexplicáveis ecoavam sobre os cômodos da casa. E o garoto apresentava comportamentos que ninguém conseguia explicar. Nesse vídeo vamos mergulhar nos fatos, separando o que é realidade do que foi dramatizado pelo cinema, e entender como um simples caso familiar se tornou um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e venha descobrir os detalhes reais sobre O Exorcista. Com tudo o que estava acontecendo, a família desesperada procurou médicos e psicólogos, mas todos os especialistas concluíram que não havia explicação clínica para o que estava acontecendo com aquele garoto. E sem respostas na ciência, os parentes decidiram buscar ajuda na religião. Foi então que um pastor luterano presenciou os fenômenos. Ele viu móveis se mexerem sozinhos e ouviu sons inexplicáveis, convencido de que algo sobrenatural estava em ação. E aí, peidou na farofa e aconselhou a família a procurar a Igreja Católica. Arregou. Meteu o pé, falou assim, tô fora, filho. Ô louco. Mas também pelo fato de que a Igreja Católica já tinha experiências sobre rituais de exorcismo. E logo o conhecimento chegou aos padres jesuítas. Entre eles, o reverendo William Border. Ao se deparar com a situação, ele diz ter visto a cama do menino tremer violentamente. Palavras misteriosas, aranhas surgirem na pele do garoto, uma força invisível desafiar todas as tentativas de controle. Diante da gravidade dos eventos, a Igreja Católica, por fim, autorizou o início oficial de um exorcismo. E foi na primavera de 1949 que começou o que se tornaria o exorcismo mais famoso da história. O padre William Border, auxiliado por outros sacerdotes, iniciou o ritual com orações, cruzes e água benta. Mas o que eles testemunharam ia muito além do que eles esperavam. Durante as sessões, Roland entrava em estado de transe profundo. Sua voz mudava, tornando-se grotesca e ameaçadora. Como se várias entidades falassem por meio dele. Objetos voavam pelo quarto, marcas em forma de palavras apareciam sobre o seu corpo, e a força física do garoto parecia descomunal, pois ele precisava ser detido por vários homens. Os padres registravam em diários que o garoto demonstrava atitudes violentas relacionadas aos símbolos religiosos. Ao aproximar um crucifixo, por exemplo, Roland gritava e se contorcia como se estivesse sendo queimado. As sessões se repetiam por semanas. Havia noites de calmaria, mas seguidas de ataques violentos. Mas a atmosfera parecia ser tomada por algo que os sacerdotes descreviam como maligno. Em um dos momentos mais marcantes, Roland, em transe profundo, teria gritado: Satanás sempre estará comigo. Apenas para logo depois outra voz surgir, afirmando ser o arcanjo São Miguel, declarando vitória sobre o demônio. Após 30 sessões intensas de exorcismo, o menino caiu em estado de calma profunda, e ao despertar, disse não lembrar de nada. Segundo relatos, os fenômenos cessaram de forma repentina,
Holland voltou à vida normal, sem apresentar novos sinais de possessão. O caso de Holland chamou a atenção da imprensa já em 1949. O jornal The Washington Post publicou uma matéria relatando que os padres teriam libertado um garoto possuído. E esse artigo foi a primeira exposição do caso ao público. Entre os que tomaram conhecimento da história estava William Peter Blythe, escritor que anos depois se inspiraria nesse relato para escrever o livro O Exorcista, que foi publicado em 1971. A obra rapidamente se tornou um best-seller e em 1973 foi adaptada para o cinema. Mas aqui está um ponto essencial. Embora o filme tenha sido inspirado em Holland, vários elementos foram alterados para causar maior impacto dramático. Daí vai algumas comparações diretas entre o caso real e o filme. Na vida real, o protagonista era um garoto de 14 anos. No filme, a personagem central foi uma menina de 12 anos. Essa mudança ajudou a intensificar o choque do público, já que uma criança inocente ainda menor parecia mais vulnerável na tela. No caso real, padres relatavam objetos se movendo sozinhos, marcas no corpo e uma força incomum no menino. Já no filme, tudo foi amplificado. Vômito verde como se tivesse tomado vitamina de abacate, cabeça girando a 360 graus como se fosse uma coruja, levitação e uso de linguagem obscena e explícita. Nenhum desses fatos foram relatados oficialmente no Exorcismo Real. São criações cinematográficas para aumentar o terror. No caso real, um momento final de libertação aconteceu quando, segundo registros, Holland disse que teria visto São Miguel expulsando o demônio. Já no filme, esse papel é atribuído a um sacrifício heróico do padre. Uma mudança que trouxe mais drama e tragédia à narrativa. O exorcismo real ocorreu em Maryland e St. Louis, nos Estados Unidos. No filme, a história é transportada para Georgetown, em Washington DC. Apesar das diferenças tanto no livro quanto no filme, as essências foram preservadas. Um jovem aparentemente inocente se tornando vítima de forças obscuras, e a igreja como um último recurso aparecendo para enfrentar o mal. Esses detalhes mudam totalmente a percepção da história. Mas vem cá, você já ouviu falar na maldição do filme? Uma das maiores curiosidades que acompanharam O Exorcista é uma suposta maldição que acompanhou a produção do filme. Ao longo dos anos surgiram histórias de incêndios que ocorreram nos sets de gravação, acidentes inexplicáveis e até mortes ligadas ao elenco do filme e até mesmo à equipe técnica. Um dos mais famosos é esse incêndio que destruiu todo o set na casa onde acontecia a maior parte das gravações do filme. Curiosamente, no quarto da protagonista, onde acontecia as cenas mais pesadas de possessão, adivinha, foi o único local da casa que permaneceu intacto. Esse detalhe aumentou ainda mais o clima de superstição. Além disso, alguns atores envolvidos faleceram pouco depois das filmagens, incluindo Jack, que interpretava Burke, e aquela velhinha que fazia a mãe do Padre Carras. Para muitos isso foi apenas coincidência. Para outros, uma prova de que o filme realmente mexeu com forças além da compreensão. E sim, realmente houve esse incêndio no set em 1972. O fogo atingiu toda a casa e sim, somente o quarto ficou intacto. E isso acabou virando lenda porque parecia simbólico demais, coincidências demais. E a morte de Jack foi pouco tempo depois, vítima de pneumonia. E a velhinha que fez a mãe do padre faleceu também antes mesmo do lançamento do filme, pois ela era idosa e já estava doente. E outros CPFs cancelados também foram associados ao filme, mas todos tinham explicações normais. Mas o que você acha? Será que essa maldição era real? Especialistas e jornalistas que investigaram o caso
afirmam que maior parte desses eventos podem ser explicados com lógica. Um incêndio, por exemplo, teria sido causado por problema elétrico, enquanto as pessoas que faleceram não passavam de doenças ou velhice. Então, sobre a maldição, até a própria equipe dizia que era exagero da mídia. O próprio diretor dizia que os rumores cresciam porque as pessoas adoravam mistérios e o tema do filme favorecia isso. Então bastou um incêndio real e algumas pessoas que faleceram para criar o mito da maldição. Quando falamos de possessões e exorcismo, inevitavelmente surge uma pergunta: e se isso tudo tiver uma explicação natural, ligada à mente humana e não ao sobrenatural? Muitos especialistas afirmam que os sintomas atribuídos à garotinha no filme e também ao menino que inspirou a história real poderiam ser interpretados de outra forma. Epilepsia, por exemplo, poderiam causar convulsões violentas, além de gritos e alucinações. Já a esquizofrenia pode trazer delírios, vozes, mudanças bruscas de comportamento e até falar de maneira desconexa. E existe ainda a famosa histeria coletiva, um fenômeno onde uma pessoa começa a manifestar sintomas estranhos e pela força do medo, e outros ao redor fortalecem essa ideia, interpretando tudo como algo sobrenatural. Os céticos afirmam que o exorcismo nada mais é do que um ritual carregado de simbolismo, que pode até ajudar quem psicologicamente acredita nele, mas que na verdade não prova nenhuma existência de possessão demoníaca. Por outro lado, muitos testemunhos do que aconteceu na época explicam que isso não pode ser explicado apenas com a ciência. Padres, médicos e vizinhos relataram coisas inexplicáveis. Móveis que se moviam, vozes surgindo de locais vazios e até mudanças de temperatura nos ambientes. Mas o que a ciência diria hoje? A maioria dos especialistas diria que se tratava de uma combinação de transtornos mentais e crenças religiosas. Mas ainda assim, os relatos permanecem até hoje e dividem opiniões. Afinal, como explicar com exatidão aquilo que só foi testemunhado e nunca foi registrado de forma objetiva, com fotos e vídeos ou algo convincente? Quando O Exorcista foi lançado em 73, ninguém esperava o impacto que ele causaria. O filme não só chocou pela sua violência e terror psicológico, mas também pelo choque cultural que provocou. Nos cinemas, relatos da época falam de pessoas desmaiando, passando mal e até vomitando durante as cenas mais intensas. Muitos dos espectadores não conseguiam suportar o medo que sentiam. Isso levou algumas das salas a censurar ou limitar a entrada de menores. E em outros países o filme chegou a ser proibido temporariamente, mas o impacto ia além das telas. O Exorcista trouxe de volta um medo de possessões demoníacas. Um medo que estava presente na mente das pessoas apenas há décadas atrás, mas que quase havia desaparecido da cultura popular. De repente, a crença voltou a ocupar espaço na sociedade. O caso real que inspirou o filme também se tornou símbolo do embate entre fé e ciência. Médicos e especialistas tentaram explicar o caso como transtornos mentais ou fenômenos naturais, enquanto padres e religiosos viam sinais claros de algo sobrenatural. O público foi confrontado com a seguinte pergunta: o que é mais poderoso, a fé ou a religião? A ciência ou a fé? E essa pergunta ecoa até hoje. Além disso, O Exorcista influenciou uma geração de filmes de terror, abrindo caminho para que o gênero explorasse temas mais psicológicos e sobrenaturais. A obra se tornou referência para entusiastas estudiosos, mostrando que o terror não precisava ser apenas físico, ele poderia ser intelectual, emocional e espiritual. O resultado foi que o filme não assustou só milhões de pessoas, mas mudou para sempre a forma como o cinema e a cultura popular lidam com o medo do sobrenatural. O Exorcista não é apenas um filme de terror. Ele é um marco cultural que mistura realidade, ficção e crenças humanas de forma única.
Mesmo após 50 anos do seu lançamento, o filme continua provocando reflexões. Ele nos lembra que terror não é apenas sobre sustos, mas também sobre o que nós acreditamos, o que tememos e sobre como nós interpretamos o desconhecido. E talvez a maior lição disso tudo seja pela ciência ou pela fé, o que importa é como lidamos com os nossos medos e com aquilo que não podemos explicar. O Exorcista nos desafia a encarar essa fronteira, e é por isso que ele continua sendo um filme relevante até hoje. E eu já vou ficando por aqui pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar ligado para os próximos vídeos, os próximos mistérios, as próximas revelações, os próximos fatos e tudo que te desperta curiosidade. Tamo junto e até o próximo.